faculdade, eu acho que ou está na graduação, é legal para a gente entender um pouquinho quem são vocês. Fiquem à vontade aí de colocar no chat. Só, não precisa nem o nome, é só a especialidade mesmo, ou se está na residência ou graduação. Legal, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar aqui, já está na nossa hora, né? Eu sou o Walter, sou médico, médico de família e comunidade, sou diretor médico do Telesaúde Goiás, ligado ao UFG, e junto com o professor Taleb, que vai ser apresentado daqui a pouco, nós vamos estar falando aí para vocês sobre telemedicina. Nesse primeiro momento, os fundamentos, né, algumas bases, algumas dúvidas para o desenvolvimento de ações mais complexas, à medida que o curso for avançando. Então, o nosso curso, pessoal, ele vai ser dividido em três encontros. Nesse primeiro encontro, hoje, a gente vai falar um pouquinho de definição histórica de telemedicina. Vocês vão ver que alguns termos geram confusão. O professor Alexandre vai falar da legislação e ética da telemedicina. E no encontro 2 a gente começa a falar um pouquinho das modalidades e do programa Telesaúde, do serviço do Telesaúde, e como realizar uma teleconsulta, que é uma dúvida que muitos de vocês ainda têm. Será que eu posso usar o WhatsApp? Será que eu posso usar Zoom? Enfim, a gente vai responder todas essas perguntas. E no encontro 3 a gente avança para falar de telemonitoramento pessoal e no lar e de inteligência artificial e tecnologias imersivas. Então, um encontro da base para o outro. Vocês são todos bem-vindos. Vocês terão nossos contatos aí. E se quiserem colocar perguntas, fiquem à vontade. Ao final também a gente vai ter um tempo para bater papo. Bem, então começando nossa discussão de hoje, acho que uma primeira coisa é entender o que são esses termos, né? Provavelmente vocês foram expostos a vários desses termos aqui. Por exemplo, esse primeiro termo, ele se refere, o e-health, à utilização das TICs, né, mediadas por internet. E isso pode envolver várias coisas, inclusive divulgação de informações sobre o setor. É um termo amplo que está muito linkado à questão da internet. O conceito de telesaúde é um termo amplo que fala também da utilização das TICs para transferir informações e dados e serviços clínicos, administrativos, educacionais, e aí de diversas especialidades médicas, respeitando, obviamente, a competência legal. Esse é um termo amplo, né, que abrange todas as especialidades. Na literatura nacional não é tão comum, mas na literatura internacional, telehealth e telemedicine são muitas vezes usados como sinônimos. Então, por mais que eu esteja fazendo essa divisão aqui para a gente iniciar, dependendo de onde vocês lerem, o pessoal pode fazer confusão dos termos. Já o termo telemedicina, que é o foco do nosso curso aqui, é o exercício da medicina mediado pelas TICs, né? Isso na perspectiva de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças, enfim, gestão e promoção de saúde. Toda ação médica mediada por TICs. E tem um termo amplo que tem sido bastante utilizado recentemente, que é o de saúde digital. E aí a gente está falando das TICs para produzir e disponibilizar informação confiável sobre o estado de saúde para o cidadão, profissional, gestores, né? Então é um termo mais abrangente do que e-saúde, inclusive. E ele incorpora, inclusive, aspectos de redes sociais e das inteligências artificiais.
E aí, aprofundando um pouco, né, sendo um pouco, aliás, sendo um pouco mais específico, o que é isso que a gente está chamando de telemedicina? Sem falar de uma perspectiva conceitual, é interessante que a gente entenda que é um modo de cuidar, talvez novo para muitos, né? Apesar da gente discutir o histórico agora, daqui a pouco e ver que isso não é tão recente, mas não deixa de ser uma outra forma de cuidar. Da mesma forma que a gente tem o cuidado ambulatorial, a gente tem o cuidado cirúrgico, a gente tem o cuidado, enfim, né, da visita domiciliar, a gente tem o cuidado virtual. E aí, é importante que vocês saibam, nesse primeiro momento, que existem uma série de modalidades que estão dentro desse termo que a gente chama telemedicina. Na próxima aula, eu vou detalhar cada um desses aspectos, mas só para vocês entenderem, quando a gente fala telemedicina, não necessariamente a gente está falando de teleconsulta, a gente pode estar se referindo a outras coisas. Teleconsulta é uma consulta mediada por tecnologia e em que a distância é um fator essencial. Teleinterconsulta é geralmente quando envolve um profissional de saúde, né, um médico, com um paciente e outro colega à distância. Então, eu teria um contato presencial de um médico e um paciente e outro médico à distância. O telediagnóstico já é uma realidade para a maioria, né? Assim, desde 2010, o professor Alexandre vai falar, é normatizado, envolve a realização de exames de imagem no local e laudos à distância. O telemonitoramento, né, que é um serviço que foi muito utilizado no Covid, inclusive aqui em Goiânia, envolve a captação de sinais vitais ou de sintomas à distância, né, e o acompanhamento desses pacientes. A teletriagem, que é muito comum lá fora, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum que se realize teletriagem, as pessoas procurem os serviços de saúde de forma virtual antes de buscar presencialmente, para ver se realmente há essa necessidade de procurar ou não o serviço de saúde. E a teleconsultoria, que é um serviço que a gente tem no Telesaúde Goiás e em outros telesaúdes, que a gente vai falar semana que vem também, e que envolve a troca de informações entre profissionais de saúde, né? Por exemplo, um médico de um município discutir um caso com um médico que está em Goiânia, ou em outra capital, né? Semana que vem a gente vai detalhar isso com calma, mas é importante que vocês comecem a se familiarizar com esses termos. Falando aqui da história da telemedicina, é importante a gente entender que a gente não está falando de algo novo. E a história da telemedicina, acompanha a história das tecnologias de informação. Vocês vão ver que logo que se desenvolvia alguma forma de transmissão de imagens, som ou comunicação à distância, é, os cuidados em saúde muitas vezes acompanhavam esse avanço tecnológico, né? Então, entre 1850 e 1900, a gente tinha o telégrafo, né? E já tem história, por exemplo, na Guerra Civil Americana, de utilizarem o telégrafo para transmitir informações de soldados para profissionais de saúde. 1900 a 1940, com o desenvolvimento do rádio, telefone, a gente começa a ter a utilização de ondas de rádio, telefone para a discussão de caso, ou mesmo cuidado à distância. 40, 70, a gente começa ali com a televisão e aprimoramento do telefone. Na década de 70 aos anos 2000, a gente começa com computador, internet, e aí a gente começa o primeiro grande salto e talvez o maior salto de todos agora nas duas últimas décadas, que a gente está falando dos smartphones, a internet de alta velocidade. Então, como eu disse, lá no século XIX, a gente já tem registro, né, de comunicação à distância utilizando telégrafo, né? Isso no campo de batalha muitas vezes foi útil, né, para auxiliar no cuidado de profissionais. Com a invenção do telefone ali no finalzinho desse século, do século XIX, muitas vezes esse instrumento era utilizado para consulta, por exemplo,
orientações de emergência, ou em locais distantes, ou locais que não possuíam assistência médica. Então, assim, de forma bem rudimentar, aqui a gente já tinha algumas coisas ainda não sistematizadas, mas de transmissão de informação médica. Isso é a capa de um jornal da década de 20, né, que ela já vislumbrava uma espécie de comunicação à distância de um médico que transmitisse informação por rádio, né? Ó, não tinha ainda o modelo de computador, mas vocês percebem pela imagem que se assemelha um pouco do que é possível, né? Transmissão de imagem para outro profissional que está à distância vendo, e até transmissão de exames ou documentos, enfim. Então, na década de 20, o pessoal já começava a sonhar, a elaborar um pouco disso que a gente está vivendo. Na década de 20, na Austrália, né, algumas organizações começam a utilizar o rádio para áreas do Outback australiano, né, que eram difíceis de ser acessadas. Então, médicos nos grandes centros comunicavam com pessoas ou mesmo outros médicos generalistas em áreas remotas. Então, de novo, né, assim, isso lembra muito, para quem é daqui, o Asas do Socorro, né, só que lá na década de 20 eles utilizando o rádio também como um instrumento. Na década de 70, 60 e 70, ampliada pelo desenvolvimento é, da busca, né, pelo espaço, pelas tecnologias, o desenvolvimento de satélites, a NASA começa a aprimorar os serviços, principalmente de telemetria, né, de monitorar os astronautas à distância, ou mesmo utilizar satélites para cuidados em locais distantes, né? Por exemplo, a população indígena no Arizona. Teve um projeto em Boston que um hospital de Massachusetts desenvolveu uma forma de videoconferência com o aeroporto. Então, havia uma prestação de serviço à distância do aeroporto e do hospital. Isso década de 60 e 70. Esse é um exemplo do sistema de telemetria lá do que os astronautas da missão Apollo utilizavam. Então, veja bem, um embrião aí do que a gente fala, tá falando de telemonitoramento, né, dos vestíveis, já era usado na década de 60. Na década de 80, a gente começa com uma era digital um pouco mais aprimorada, né? Videoconferências. Na década de 90, começa a expansão da internet. Aqui na América Latina, o HC lá da Pinheiros foi o primeiro a utilizar os serviços de telemedicina, né? Então, a partir desse momento ali da década de 90, principalmente agora no início desse século, a gente começa a sair de algo mais empírico, mais numa perspectiva de teste e parte para algo mais regulamentado, mais sistematizado, né? Então, com a expansão da banda larga, com a proliferação de startups, é, a gente teve um boom, né? Aqui no Brasil, houve alguma resistência inicial e a pandemia de Covid, de alguma forma, tornou isso mais acessível e diminuiu um pouco das barreiras, até pela necessidade daquele momento. Então, após a pandemia, durante e após a pandemia de Covid, houve uma aceitação maior dos profissionais e logo uma incorporação no dia a dia. Aqui no Brasil, né, o primeiro embrião ali no final da década de 80, com o desenvolvimento da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que buscava construir uma rede entre os hospitais universitários, o ambiente acadêmico. Em 2002, a gente tem a primeira regulamentação feita pelo CFM. E aí a gente está falando de 23 anos, né? Quantas coisas mudaram em 23 anos? Essa regulamentação, que até 2020 vigorava, o professor Alexandre vai falar disso também, ela não previa teleconsulta, ela limitava bastante, né? Em 2003, o Ministério começa a se organizar para uma política nacional de informatização. Em 2005, a gente tem o lançamento da telemedicina como uma demanda induzida, né, num edital lá do programa Institutos do Milênio.
a gente começa a desenvolvimento de um projeto de telemática e telemedicina em apoio à APS. Em 2006, tem a RNP, né, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, lança o projeto da RUT, que é a Rede Universitária de Telemedicina, ampliando e implantando a infraestrutura de interconexão nos hospitais universitários. E já em 2007, o lançamento do Programa Nacional de Telesaúde, que é um dos tópicos da nossa próxima aula. Então, em 2007, começa a formação dos núcleos nos estados do projeto Telesaúde. Aqui em 2011, tem a informatização do telesaúde, né? Algumas portarias que tratam da operacionalização do processo. Em 2018, há uma grande discussão na tentativa de uma nova regulamentação, porque a de 2012 estava bastante desatualizada. E houve muita resistência da classe médica naquele momento e da sociedade de forma geral, né? Tudo que é novo gera esse estranhamento. E em 2020, com a pandemia, há uma portaria autorizando a prática de telemedicina, né? Agora, em 2022, 2023, a gente teve uma nova regulamentação, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, 2018 foi uma tentativa de atualização da lei que foi revogada em 2019 e com a pandemia massificou a utilização. Então, pessoal, a gente está falando aí de mais de 150 anos, né, da utilização de tecnologias à distância no cuidado da saúde. Mas, apesar disso, ainda há resistências. E é isso que a gente quer discutir um pouco aqui hoje, né? A tecnologia ela não vem de forma alguma para substituir, ela vem para complementar e vem para ser uma ferramenta. E se ela vai ter um bom ou um mau uso, são os valores de quem a utiliza que vão definir isso. E é isso um pouco que a gente vai conversar agora. E eu passo a palavra para o professor Alexandre, que vai falar um pouquinho da regulamentação e dos aspectos éticos da telemedicina. Eu vi aqui que tem uma pergunta do Murilo. Murilo, no final eu respondo a sua pergunta da teleinterconsulta. Obrigado, Walter. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É, é uma grande satisfação para a gente poder estar compartilhando com vocês esse momento aqui, junto com a Serem, fazendo um apanhado geral dos fundamentos de telemedicina. Essa primeira aula ela é um pouquinho maçante, ela é um pouquinho chata, porque a gente fala muito de histórico, de legislação, e a gente sabe que é um assunto que não é um assunto tão ponjante, digamos assim, mas ele é crucial para que a gente possa entender de onde a gente veio e por que a gente está aqui onde a gente está agora. Quando a gente fala de legislação e ética em telemedicina, principalmente quando a gente fala de legislação, na verdade a gente está falando de uma maratona regulatória. O Walter tocou em alguns pontos e vocês vão ver pelo que eu vou mostrar a seguir, que a gente veio num crescente muito lento, muito conturbado para chegar no que hoje nos permite fazer de forma legal e ética em termos de atendimento remoto. Então, nós começamos lá em 2002, como o Walter citou, com a primeira regulamentação, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, em 2002, que permitia a teleconsultoria. Na época, o termo era esse, a teleconsultoria, hoje chamado de teleinterconsulta, que era de médico para médico. Então eu precisava ter médico nas duas pontas para poder discutir um caso clínico. E era só isso que podia acontecer. De 2002 a 2018, houve um gap de 16 anos em que a tecnologia avançou demais. Lá em 2002, o celular mais vendido era um Nokia, o 1100, que ele tinha uma lanterna em cima na cabeça dele. O smartphone, o primeiro smartphone, o iPhone, ele foi lançado em 2008. 2005 começou uma coisa chamada Project Purple, que veio culminar com o lançamento do iPhone, do primeiro smartphone lá em 2008. E só 10 anos depois do lançamento do iPhone, em 2018, na verdade no final de 2018, publicado em fevereiro de 2019, é que veio a resolução do Conselho Federal de Medicina atualizando o que se poderia fazer em telemedicina aqui no Brasil. Uma resolução muito mal divulgada, muito mal comunicada com os médicos, não era uma resolução ruim,
Ela é muito parecida com a resolução atual, mas ela foi colocada de uma forma absolutamente desastrosa, levou a uma revolta da classe médica como um todo, muito mais por desconhecimento e medo do que pela qualidade da resolução. Essa resolução ela foi revogada exatamente um mês depois. Então, a 2027 foi revogada pela 2228 e nós voltamos à regulamentação de 2002, até que surge o tal do Covid. E quando surge o Covid, nós passamos a ter uma emergência sanitária. O Conselho Federal de Medicina, em 19 de março de 2020, manda um ofício para o Ministério da Saúde solicitando, dizendo que ele estava autorizando a teleconsulta. O Ministério da Saúde, no dia seguinte, publica uma portaria autorizando a teleconsulta no Brasil e, logo 15 dias depois, o Congresso promulga uma lei, a lei da telemedicina, que a gente vai ver a seguir. Então, começou com uma portaria do Conselho Federal de Medicina, em fevereiro de 2020, autorizando teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Então, a gente poderia conversar com o paciente, mas não fazer teleconsulta, só orientar o que ele já soubesse. Por exemplo, o paciente ele tinha um diagnóstico sabido de asma. Eu poderia orientar esse paciente quanto ao diagnóstico sabido dele, mas eu não poderia mudar a prescrição. Eu poderia monitorar à distância dados fisiológicos para acompanhar o Covid. Ou eu poderia discutir casos com outros médicos. Então, mesmo na pandemia, o Conselho Federal de Medicina foi extremamente cauteloso, extremamente limitado no que ele autorizou e não autorizou a teleconsulta. Isso durou um dia. Tá? Do dia 19 de março para o dia 20 de março, a portaria do Ministério da Saúde, em caráter excepcional e temporário, liberou a teleconsulta no Brasil. E, então, as ações de telemedicina podem contemplar o atendimento pré-clínico, suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico. Então, o Ministério da Saúde teve a coragem de ampliar esse escopo e 15 dias depois, no dia 15 de abril, é publicada a Lei 13.989, que durante a crise ocasionada pelo coronavírus fica autorizado em caráter emergencial o uso da telemedicina. Ponto. Qualquer tipo de telemedicina. Ponto. Não houve limitação. E isso ficou em vigor até o final da decretação do estado de emergência. O estado de emergência ele caducou em julho de 22. Nós ficamos ansiosos porque, uma vez caducando o estado de emergência, a lei perderia efeito, porque a lei dizia que era só enquanto a crise causada pelo coronavírus. Então, houve um esforço muito grande dos conselheiros, tanto regionais quanto federais, do Conselho Federal de Medicina, para que em maio de 2022, um pouco antes de ser decretado o fim do estado de exceção pela pandemia, saísse a resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza a continuidade das ações de telemedicina no Brasil. Então, em maio de 22 sai a resolução 2314, que eu recomendo a todos que leiam. Ela é que normatiza isso no Brasil. No final de 2022, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, no dia 27 de dezembro, é promulgada a Lei 14.510, que é a lei da telesaúde, a lei atualmente em vigor. Tem uma lei do ano passado, que é a Lei 22.389, da modernização do SUS, que inclui a saúde digital dentro do Ministério da Saúde, e a gente não está ligada na sequência, mas tem uma lei que a gente não pode deixar de falar dela, que é a LGPD. Só retornando aqui, a modernização do SUS não é no Ministério da Saúde, é no estado de Goiás. Então, existe uma lei do estado de Goiás, uma lei estadual, a Lei 22.389, que, ao falar da modernização do SUS, ela institucionaliza para a Secretaria Estadual de Saúde, ela faz com que a Secretaria Estadual de Saúde tenha a obrigação de engendar esforços de colocar a telemedicina em todo o Estado. Então, quais são essas leis específicas, essas resoluções específicas? Então, a portaria do Conselho Federal de Medicina de maio de 22, ele define a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias de comunicação e informação, aquela mesma definição que o Walter colocou no comecinho dessa nossa conversa com vocês.
ela diz que os serviços prestados elas devem obedecer às normas do Conselho Federal de Medicina pertinentes à guarda, manuseio, integridade, veracidade, confidencialidade, privacidade, irrefutabilidade e garantia do sigilo profissional das informações. Mais do que isso, ela garante autonomia ao médico e define as modalidades de telemedicina, que é o que a gente vai conversar na semana que vem. Então, teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, telemonitoramento, teletriagem, teleconsultoria. O paciente precisa autorizar antes, então a gente tem que ter um termo de concordância, ou seja, um TSLE desse paciente. E em todo atendimento a gente deve assegurar ao paciente a consciência de que ele pode retirar esse consentimento em qualquer momento e se de alguma forma ele não estiver confortável com o que está acontecendo, ele pode recusar e procurar um outro tipo de atendimento. A gente vai conversar um pouquinho disso sobre ética ali na frente. A lei promulgada em 27 de dezembro de 22 é a lei da telesaúde, ela altera a lei do SUS, a lei 8080. O SUS completou agora 34 anos na semana passada. Então, ela garante a autonomia, garante a necessidade do consentimento livre e informado, o direito de recusa ao atendimento na modalidade de telesaúde aos pacientes, garante a dignidade, a valorização do profissional de saúde, a assistência com segurança e qualidade, a confidencialidade dos dados, a promoção da universalização do acesso, a observação das atribuições legais de cada profissão. Nós estamos aqui hoje com enfermeiros e médicos, então é importante que cada um saiba que dentro do escopo da sua profissão, do conselho regional profissional que cada um de nós está ligado, existem atribuições éticas e legais que são definidas por esses conselhos e que estão abaixo dessa lei, e a responsabilidade digital. E todos esses atributos dessa lei, eles visam garantir liberdade e independência do profissional de saúde, liberdade e independência do paciente para poder escolher o que ele quer fazer. Aqui em Goiás, existe uma política nacional de modernização do sistema público de saúde, e eu destaco o artigo 3º, que fala que o Estado deve ser obrigado à implementação de protocolos clínicos para a prestação de serviço de telemedicina, o desenvolvimento de campanhas e divulgação sobre serviço de telemedicina e estratégias para ampliar o acesso dos serviços nas áreas mais remotas do Estado. Então, tanto a nível federal quanto a nível estadual, nós temos respaldo para poder fazer a nossa atuação. Uma coisa importante que eu não chamei a atenção, mas aqui diz que o atendimento por telemedicina ele deve ser sempre registrado num prontuário eletrônico. E além de ser registrado no prontuário eletrônico, o médico ele tem o direito de atender em todo o território nacional. Então a gente não precisa ter um CRM em cada estado para poder fazer telemedicina. A outra lei que eu falei que é importante, que a gente não pode descuidar dela, é a LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela garante a nós, enquanto cidadãos, o direito a sermos os donos dos nossos dados e o direito de escolhermos se nós queremos compartilhar esse dado com alguém ou não. Mesmo que nós aceitemos compartilhar esses dados, a empresa a qual possui os nossos dados em guarda, ela tem uma responsabilidade enorme da guarda e proteção desses dados. E a gente vai discutir depois, na prática, como é que isso funciona. Então, saindo um pouquinho da parte mais burocrática, da legalidade, mas que não é, apesar de burocrática, nem um pouco menos importante, vamos conversar um pouquinho de como é que a gente transforma essa parte legal num atendimento ético, num atendimento justo, equânime e, acima de tudo, adequado para os nossos pacientes. Quando a gente fala de ética digital, a gente tem que lembrar que, apesar de não fazer parte da legislação de telemedicina, nós temos associados o Código de Ética Médica, o Código de Publicidade Médica, a questão das fotografias digitais e a questão do nosso comportamento digital, principalmente as manifestações públicas e principalmente em redes sociais. A gente já viu como proliferou, principalmente em redes de imagens, como o Instagram e o TikTok, a quantidade de profissionais médicos fazendo propaganda dos seus serviços, às vezes de uma forma até um pouco exacerbada, e como isso passa a tentar ser o novo normal. Então, é
importantíssimo que nós conheçamos as regras de publicidade médica e é importantíssimo que nós conheçamos as regras de etiqueta de comportamento digital. Então, algum problema da gente postar uma selfie, algum problema da gente postar um conteúdo educacional, algum problema da gente postar um conteúdo até da rotina diária de um médico? Problema nenhum. O que a gente não pode é esbarrar em determinados direitos da outra pessoa. Né? Então, um médico tirar uma selfie no consultório, ok. O médico tirar uma selfie no centro cirúrgico, em que ele expõe um paciente que está anestesiado, isso aqui é problema. E muitas vezes, no afã de demonstrar a rotina diária, os médicos eles acabam incluindo, proposital ou não propositalmente, outras pessoas nas imagens que são transmitidas, que são fotografadas. E muitas vezes isso permite a identificação de quem são essas pessoas. E nós temos o consentimento dessas pessoas para o compartilhamento da imagem delas? Nós temos autorização dessas pessoas? Aqui no caso, uma pessoa entubada, provavelmente nua. Aqui a imagem foi obviamente borrada, mas qual é o limite de nós fazermos esse compartilhamento? Até onde a gente segura isso na ética digital? Né? Então, aqui é um caso que aconteceu em 2019, um médico cirurgião aqui no Brasil, com mais de 13 milhões de seguidores, ele teve o registro cassado por expor pacientes, expor procedimentos cirúrgicos, inclusive em algumas lives, detalhando o que ele estava fazendo, sem autorização desses pacientes. Esse colega foi denunciado, foi processado, dado o devido direito de defesa e acabou tendo seu diploma cassado. Então, quando a gente fala em ética em telemedicina, alguns pilares a gente precisa entender. Primeiro, a autonomia do profissional de saúde. Quem é que vai fazer atendimento por telemedicina? Quem se sentir confortável para isso. Nenhum médico é obrigado a atender por telemedicina. Nenhum paciente pode obrigar o médico a atender por telemedicina. E nenhum médico pode obrigar o paciente a ser atendido por telemedicina. O profissional ele tem autonomia para decidir que horas ele quer colocar a telemedicina dentro do processo de atendimento dele. Como o Walter disse, eu costumo definir telemedicina como um novo modo de cuidar. Do mesmo jeito que tem hora que eu cuido do meu paciente clinicamente e tem hora que eu cuido do meu paciente cirurgicamente, eu posso, em determinados momentos, quando eu achar pertinente, cuidar do meu paciente virtualmente. Um exemplo básico. O paciente esteve no consultório, foi examinado, foi palpado, foi pesado, foi medido, o PA foi aferido, a temperatura tirada, histórico, toda a consulta realizada, esse paciente foi solicitar exames complementares para ele. Esse paciente precisa voltar ao consultório para mostrar os exames complementares? Ele não pode enviar esses exames complementares para o médico e fazer uma videochamada para que esse médico possa explicar a conduta? Esse médico não pode enviar para esse paciente uma receita por via eletrônica, ou um atestado por via eletrônica, ou tomar uma decisão conjunta com o paciente através de uma videochamada? Nem todo paciente precisa retornar só com resultado de exames. Caso um novo exame físico desse paciente não seja necessário. Há colegas que se sentem absolutamente confortáveis em fazer desde o primeiro atendimento em telemedicina. Ele tem autonomia para decidir isso. E nós não podemos nem cercear, nem questionar a vontade individual de cada um. Afinal de contas, ao escolhermos a área da saúde, a enfermagem, a medicina, a nutrição, a psicologia, optamos por sermos profissionais autônomos. E precisamos garantir essa autonomia. A segunda questão é o termo do consentimento livre informado do paciente. Nem todo mundo pega um termo de consentimento livre informado do paciente, nem toda plataforma tem uma forma do paciente consentir com isso. Mas aí você manda, muitos colegas mandam um termo por e-mail para um paciente, esse paciente assina aquilo, tem que devolver aquilo, mas o paciente não sabe escanear, ele vai fotografar, sai mais o pé dele do que a imagem, e aí chegou a hora da consulta, o paciente não mandou o termo de consentimento, o médico atende do mesmo jeito, aí a gente começa a infringir código de ética que pode vir a ser complicado se a relação médico-paciente não for muito estreita. Né? Terceiro ponto, terceiro pilar da ética em telemedicina, o direito de recusa ao atendimento na modalidade de telesaúde.
Então, o paciente e o médico podem se recusar a atender por telesaúde. O paciente pode se recusar a ser atendido e o médico pode recusar a atender. Mas é necessário que o paciente tenha garantia de que ele pode ser atendido presencialmente sempre que ele solicite. Outro pilar é a dignidade e a valorização do profissional de saúde. Lá em 2020, quando o Ministério da Saúde autorizou a teleconsulta, os planos de saúde entraram numa dificuldade de como remunerar isso. A Associação Médica Brasileira fez algumas discussões, eu participei de várias delas, e o que foi acordado é que se criaria um novo atributo ao Código de Consulta Médica. Então, quando a gente vai no Código de Consulta Médica, tem dois atributos, existiam dois atributos: consulta em consultório e consulta em pronto-socorro, consulta emergencial. Foi criado um terceiro atributo, consulta virtual. O que isso garante? Isso garante que o valor da consulta remota, o valor da teleconsulta, não é inferior ao valor da consulta presencial. Isso é dignidade, isso é valorização do profissional de saúde. A gente não pode desvalorizar o profissional de saúde que resolva atender por telemedicina. Mas eu contrato médico para atender telemedicina por plantão. Ok, nenhum problema. O valor do plantão virtual é o mesmo valor do plantão presencial. Não há uma desvalorização do profissional. Não pode, não deve haver. Isso é uma infração do Código de Ética. Outro pilar é o pilar de assistência segura e com qualidade ao paciente. Isso deve estar dentro do termo de consentimento livre e esclarecido. O paciente ele tem que saber que se por acaso a internet não estiver legal, a qualidade da câmera dele não for boa, o lugar que ele está, a Wi-Fi não está pegando direito, ou ele não tem crédito suficiente para poder fazer um vídeo, isso não vai dar qualidade de atendimento, isso não vai dar segurança para a assistência desse paciente, aquela teleconsulta não será realizada. O médico tem total autonomia para dizer, ó, não dá para fazer, vem presencialmente, ou vai em alguma unidade mais próxima de você presencialmente. A gente não é obrigado a se submeter a qualquer tipo de conexão, a qualquer tipo de câmera, a qualquer qualidade de contato. Porque é nossa responsabilidade em cima do ato médico que for praticado. Então, é um pilar ético que nós possamos prestar essa assistência com segurança e qualidade. E isso depende tanto do lado técnico, tecnológico em que nós estamos, quanto do lado técnico, tecnológico em que o paciente está. Na semana que vem a gente vai conversar em como fazer uma teleconsulta, a gente vai poder tirar um pouco mais de dúvida especificamente sobre isso. Outra questão é a questão da confidencialidade dos dados. Da mesma forma que tudo aquilo que é conversado no consultório está dentro de um sigilo médico, tudo aquilo que é conversado no mundo virtual durante uma teleconsulta está dentro do sigilo médico. A diferença é que, quando você e o paciente estão no mesmo ambiente físico, você fecha a porta. Você pode até ter uma secretária, um secretário, ou um assistente, ou um residente, ou um outro colega dentro do consultório assistindo o que está acontecendo. Mas aquilo está limitado a um ambiente físico. Quando a gente está falando do mundo virtual, eu não sei se esse paciente está no Viva Voz no celular dele. Eu não sei quem está atrás do celular desse paciente. Se esse paciente tem outras pessoas escutando e ou gravando essa consulta. Então é importante que o paciente saiba que os dados que estão sendo discutidos ali são confidenciais. E que essa confidencialidade existe que os dois lados se responsabilizem por ela. Tanto o paciente quanto o médico precisam garantir a confidencialidade desses dados. E aí é que entra o código de ética médica do cara da TI. Quem é que conhece o código de ética do cara da TI? Ou do Conselho Federal do Técnico de Informática? Não tem. Então, cabe a nós treinarmos muito bem as pessoas que trabalham conosco, principalmente aquelas que têm de alguma forma acesso ao prontuário eletrônico. Porque tudo que ficar registrado no prontuário eletrônico está debaixo de um arcabouço de confidencialidade e segurança. E aí entra o pilar de baixo, que é o pilar da privacidade. Eu já, muitas vezes, pedi para o paciente virar o celular para eu ver o ambiente em que ele estava, para eu ter certeza que eu estava conversando com o paciente em privacidade. Porque a gente ia entrar num assunto, às vezes, delicado e que eu não gostaria que aquilo, de alguma forma, expusesse o meu paciente. Então, é uma atenção a mais que a gente tem que ter quando a gente estiver fazendo um teleatendimento.
O segundo é a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde. Quando a gente fala em equidade, a gente está falando em dar mais condição de acesso àqueles que têm menos condição. Não é igualdade, é equidade. Então, é necessário que sejam realizadas ações que permitam que os pacientes que tenham menos condição de acesso possam ter pontos onde eles possam fazer essa ação. Deixa eu dar dois exemplos. Um exemplo é o que nós fazemos, por exemplo, no Telesaúde Goiás. Nós hoje, no Telesaúde Goiás, temos 225 municípios do estado de Goiás conectados conosco. São cerca de 1.600 unidades básicas de saúde, pouco mais de 2.400 equipes de saúde da família conectadas conosco. Então, nós damos possibilidade de acesso a todos os cidadãos que fazem parte da área de cobertura de mais de 2.400 equipes de saúde da família de terem acesso à telemedicina através do Telesaúde Goiás. Mesmo que eles não tenham crédito no celular, ou mesmo que eles não tenham um celular com câmera, o que hoje é muito difícil, mas às vezes ainda acontece. Outra coisa que é importante, outro exemplo da equidade, é que a gente tem que ter muito cuidado. Muito paciente força a barra para o médico fazer a teleconsulta, a videochamada. Vamos lá, teleconsulta não é videochamada, tá, gente? Nós vamos conversar disso na semana que vem. Teleconsulta engloba muito mais coisa do que a videochamada. A videochamada é uma das ferramentas da teleconsulta. Mas o paciente ele força a barra muitas vezes para que a videochamada seja pelo WhatsApp. E por que eles forçam a barra por isso? Porque as operadoras não cobram pelo uso do WhatsApp. O uso do WhatsApp é livre, ele não entra na quantidade de gigas contratados da operadora. Então, muitos pacientes, depois do dia 12, do dia 15, do dia 18, eles só têm o WhatsApp para usar. O pacote de crédito, o pacote de dados dele já foi. Então, se a gente for usar uma outra ferramenta de vídeo, muitas vezes esse paciente ele não tem crédito para usar, ou não consegue estar num lugar que ele possa utilizar uma Wi-Fi. Então, trabalhar nessa equidade é algo que a gente tem discutido muito com o Ministério da Saúde e com o Ministério das Comunicações, para que as ferramentas de telemedicina também não contem no pacote de dados dos pacientes, principalmente dos planos pré-pagos. Outro pilar da ética é a estrita observância do Código de Ética Médica. Não é porque a gente está no mundo virtual que a gente está no mundo sem lei e sem regras. Então é fundamental que a gente siga todos os artigos do Código de Ética Médica. A terceira questão é a responsabilidade digital. Nós precisamos entender os limites tecnológicos. A câmera que o paciente tem me permite ver aquela lesão de pele que ele quer me mostrar? A capacidade intelectiva do paciente permite ele compreender as orientações que eu estou passando online para ele? Esse paciente tem condição de receber uma prescrição online e abrir essa prescrição? Como é que eu vou digitalmente ser responsável na orientação que eu vou fazer para o paciente? Eu posso mandar um áudio para ele de WhatsApp explicando o que eu quero que ele faça? Até que ponto eu não vou comprometer a privacidade ou a confidencialidade nesse áudio que eu estou gravando? E nunca esquecer da questão da humanização. A humanização do atendimento ela tem que acontecer em todos os momentos, não só no mundo virtual. Eu tenho pacientes que já me relataram várias vezes, como eu dou aula de telemedicina lá na Federal de Goiás, a gente conversa com vários colegas de várias especialidades e com vários pacientes do estado inteiro, do país inteiro. É recorrente o relato de pacientes que falam: eu prefiro um atendimento online. No atendimento online, o médico olha muito mais na minha cara, porque ele está olhando na tela que eu tô. Ele conversa muito mais olhando para mim do que quando eu estou no consultório dele. Então, dizer que esse contato é frio, que esse contato é distante, que essa relação médico-paciente ela se perde pela tecnologia, quem está acostumado a fazer telemedicina ou quem se aventura nesse mundo já sabe que não é bem assim. E a gente precisa estar bastante atento a isso. Eu vou concluir com um caso que eu acho que todos vocês acompanharam durante o ano de 2017. Tá? A Marisa, ex-esposa falecida do presidente Lula, ela, quando foi internada no Sírio-Libanês, em pouco tempo, os exames de imagem e o diagnóstico dela foram vazados. Eles foram compartilhados. E foram compartilhados inicialmente num grupo de WhatsApp.
de médicos de uma mesma turma. Uma das médicas dessa turma estava no atendimento no Sírio-Libanês e compartilhou nesse grupo. E a partir dali é que ele esparramou para o Brasil inteiro. Então, essa médica ela foi demitida depois dela compartilhar os dados sigilosos da Marisa. Isso é uma infração do Código de Ética Médica. Isso é uma infração do Código da Ética Digital, porque ela utilizou um meio digital para compartilhar esses dados. Até aqui, eu imagino que todos vocês tenham sabido desse caso. O que acontece é que muito pouca gente soube o que aconteceu depois. Tá bom, ela foi demitida em fevereiro, mas e aí, o que aconteceu com essa médica? Vocês sabem? O Sírio-Libanês teve que indenizar ela em 577 mil reais. A Justiça do Trabalho reverteu a dispensa por justa causa e o Sírio-Libanês teve que indenizar ela em 577 mil reais. E por que ela ganhou a causa do Sírio-Libanês? Porque ela não foi treinada. O Sírio-Libanês não tinha uma comprovação que o hospital treinou do ponto de vista ético e do ponto de vista legal para que os médicos não compartilhassem imagens e exames dos seus pacientes. Olha a responsabilidade dos gestores. Isso exclui a infração ética dela? Não, isso não exclui a infração ética dela. Ela tinha que saber do Código de Ética Médica que ela estava fazendo. Mas para a legislação trabalhista, ela precisava ter sido treinada. E hoje, para a LGPD, a mesma coisa. Se nós não treinarmos os nossos colaboradores, sejam eles profissionais de saúde, sejam eles não profissionais de saúde, com relação a LGPD, compartilhamento de dados, segurança, privacidade, guarda de dados, nós, enquanto prestadores de saúde, estamos incorrendo numa falta com a LGPD, numa falta ética e numa falta civil, passível de punição e multas muito pesadas. O fato é que a gente está vivendo uma transformação digital. Essa transformação digital é inexorável. A gente usa até o termo digital. A gente vive num mundo digital. Ele não é só físico mais, ele não é ainda exclusivamente digital, mas nessa transição, nesse mundo digital em que nós vivemos, entender o que é essa transformação digital, entender o nosso papel dentro dessa transformação digital, para que a gente possa utilizar as ferramentas que se colocam à nossa disposição para que nós possamos escolher quais das ferramentas podem ser utilizadas da melhor forma no cuidado que nós elegermos para os nossos pacientes, é fundamental na construção da nossa credibilidade, da nossa evolução enquanto profissionais de saúde, na nossa evolução enquanto seres humanos. Eu queria agradecer de novo a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Aqui estão alguns dos meus contatos. Contato nosso lá da telemedicina, na Faculdade de Medicina na UFG. E a gente vai abrir agora, conforme programado, 10 minutos para que a gente possa responder perguntas. Muito obrigado. Fiquem à vontade para colocar no chat ou abrir o microfone. É, já tinha uma pergunta aqui há pouco, né, feita pelo Murilo. Deixa eu só lembrar aqui. Teleinterconsulta e teleconsultoria. A gente vai detalhar isso semana que vem, Murilo, mas a teleconsultoria é a troca de informações. Por exemplo, é o que a gente faz no telesaúde, né? Muitas vezes o médico da atenção primária passa um caso para a nossa plataforma e um profissional da nossa equipe responde aquela dúvida. Por exemplo, um profissional da atenção primária atende um paciente que está com uma lesão dermatológica, está em dúvida sobre o que é, ele bate a foto, anexa na sua plataforma, digita a história e em até 72 horas um dermatologista da nossa equipe responde com uma proposta de conduta, né, de diagnóstico. Isso é o que a gente chama de teleconsultoria. A teleinterconsulta, eu tenho um profissional, um médico e um paciente presencialmente e um outro profissional à distância.
Então, muitas vezes, isso é mais comum, por exemplo, um generalista e um paciente pedindo o parecer de um especialista focal à distância, né? Então, de forma síncrona. Então, essa seria a diferença. Mas semana que vem a gente vai detalhar isso melhor e vai incluir, inclusive, aspectos de teleconsulta, né? E outras áreas. Só um complemento, Murilo. Pela resolução do Conselho Federal de Medicina, o termo teleconsultoria ele deve tentar ficar mais restrito a quando a gente está falando de consultoria entre pares ou entre médicos e gestores, mas coisas voltadas mais para a gestão. E quando a gente está lidando com o outro colega discutindo casos, especificamente como o Walter falou, o termo agora é mais teleinterconsulta. Depois você vai lá e esses termos eles estão muito bem definidos na portaria, na resolução 2314 do Conselho Federal de Medicina, que define a que regulamenta a telemedicina para a gente. Fiquem à vontade O, de colocar dúvidas, de o abrir o Vitor microfone. o Vitor comenta aqui a questão da necessidade do treinamento e capacitação na LGPD. Infelizmente, a gente vê que isso ainda não está acontecendo com a necessidade que deveria. Quem quiser abrir o microfone, quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Nós temos aí 10 minutos ainda para a gente poder trocar ideias. Professor, tudo bem? Tudo bom, Vitor? Bom demais. Só não vou abrir a câmera aqui porque tá meio ruim aqui. Deixa eu te falar. É um prazer novamente estarmos aqui, todo mundo reunido, né? Estive com o senhor, foi uma honra participar da disciplina de aluno especial, né? No TDIC, né? Que é a Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde, né? Foi uma honra. E uma das coisas que foi inerente à disciplina, né? Foi comentar sobre essa questão do LGPD, né? E aí, 2 meses após a disciplina, nós tivemos uma capacitação lá onde que eu trabalho, onde que nós tivemos sobre o sigilo profissional no compartilhamento de dados, principalmente que o prontuário eletrônico faz parte do paciente. A partir do momento que foi feita a capacitação, seu nome está na lista de presença lá, qualquer coisa que for externalizada ali e alguém descobrir que nós estávamos vinculados, ou a pessoa que disseminou esse conhecimento está vincularizada, ela que vai ser multada dentro dessa perspectiva, porque a empresa capacitou. Então, lá Perfeito. está sendo disseminado sobre essa questão, né? E eu participei de 2 capacitações, minha lista de presença está lá, e eu estou fomentando também dentro das redes sociais onde eu estou participando. Por mais que as pessoas não estejam conscientes ou não foram capacitadas das suas empresas, eu estou fomentando para as pessoas ficarem vigilantes, porque a partir do momento que compartilharem dados, vai acontecer o mesmo caso que citaram lá no Ciro Limbani. Não, perfeito. Isso que você está falando é muito importante, porque a gente está aqui num grupo muito diverso, né? A gente tem desde acadêmicos até colegas com um extremo conhecimento e sempre pioneiros em tecnologias, como o professor Neucivone, que é uma pessoa que sempre teve à frente também nessa parte tecnológica. Então, assim, a gente está num grupo muito diverso. E eu acho que é importante que todos nós tenhamos essa compreensão. Né? Lá em 2020, quando a gente foi chamado pela Unimed Goiânia para poder ajudar a montar o sistema de telemedicina que ainda funciona lá na Unimed Goiânia, uma das maiores preocupações nossas no começo foi exatamente conversar com todos os colegas que iriam atender lá para que a gente pudesse padronizar, colocar esses conhecimentos para todos, para que todo mundo tivesse essa noção e essa compreensão. Depois muitos outros colegas entraram, é algo que eu acho que até a gente poderia pensar em fazer novamente. Mas de novo, hoje o que a gente conversou é meio muito básico, é meio muito maçante, mas é muito importante que a gente entenda e que a gente compreenda e que a gente lembre disso. Sabe? São coisas que a gente não está acostumado a reler. Né? A gente quer ler o último artigo que saiu sobre o novo tratamento, a gente quer ler o último artigo que saiu sobre uma nova forma de fazer um diagnóstico, mas a gente não quer reler o Código de Ética Médica, a gente não quer reler, a gente não quer ler uma LGPD, a gente não quer passar por um treinamento desse tipo, mas isso é crucial. Quem faz pesquisa clínica sabe o que é um treinamento de GCP.
né, Good Clinical Practice, o tanto que aquilo é chato. E como aquilo vence, depois de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, venceu, você tem que certificar de novo. Mas é fundamental para quem quer fazer pesquisa clínica de forma adequada, de forma ética e de forma séria. Temos mais 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma colocação, relatar alguma experiência ou fazer alguma pergunta, tanto o Walter quanto eu estamos à disposição de vocês. Então, dando um spoilerzinho, né, na semana que vem a gente vai falar sobre essas modalidades de telemedicina, e eu vou tentar exemplificar, tentar fazer uma vivência prática de como fazer uma teleconsulta, para que a gente possa realmente enxergar outras formas de como conversar com esse paciente. Só falando um pouquinho, eu sou oftalmo. Eu estou como professor de telemedicina lá na Federal de Goiás desde 2009, mas eu comecei a estudar telemedicina no século passado ainda, lá em 1999. E quando começou a Covid, eu migrei meu consultório para virtual. Eu tinha os equipamentos necessários para isso, porque é algo que eu gosto, que eu sou apaixonado e que eu invisto muito. E eu fiquei praticamente 3 anos e meio sem voltar no meu consultório, quase 4 anos, onde o paciente ia no meu consultório, mas eu não ia. Eu fazia todos os meus atendimentos online. Eu prescrevo óculos de forma remota, eu vejo o fundo do olho do meu paciente de forma remota, eu faço a biomicroscopia de forma remota, e a gente consegue fazer tudo isso. Então, nós vamos tentar fazer talvez um simulado aqui. Se não der, a gente faz um vídeo para vocês tentarem entender um pouco do que acontece. Mas é bem interessante. Se alguém tiver mais alguma dúvida, essa é a hora, senão a gente vai encerrar por aqui. Obrigado a todos, obrigado pela presença, uma boa noite e até a Boa semana que noite a vem, todos. se Deus quiser. Obrigado. Fiquem em Até a paz. próxima. Paulo, Dani, bom vê-los aqui. Eduardo também está lá, Marcelo. Só gente boa. Abraço, gente, boa noite.